Fazer edição que ajude a viralizar seus vídeos parece difícil, mas hoje eu vou te mostrar um estilo de edição que eu utilizo dos meus vídeos e que fizeram eles viralizarem. E até hoje eu utilizo esse mesmo estilo de edição. E esse aqui é um dos vídeos que eu fiz com essa mesma edição que pegou mais de 2 milhões de visualização. Eu tenho outros que pegaram 7 milhões, 6 milhões de visualização fazendo exatamente essa mesma edição. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês hoje. E olha só, galera, eu gravei ontem esse vídeo aqui, fazendo essa aula aqui da edição, e eu postei o vídeo nesse próprio canal aqui do Rafael Money. E olha só que interessante, como é um canal que eu nunca postei shorts antes, eu acho que eu postei só um antes, então eu não tenho engajamento suficiente para fazer viralizar muito rápido. Mas vocês podem ver que eu consegui 1 minuto de retenção, e o vídeo tem 1 minuto e 26. Ou seja, eu consegui mais de 80% de retenção, e isso aqui é muito bom pro nosso vídeo shorts. E como eu não tenho um público ainda de shorts, isso aqui tende a aumentar, no caso a quantidade de pessoas que interagiram com o meu vídeo. É bem provável que esse short aqui, até o final do mês, ele possa ultrapassar mais de 50 mil visualizações. Pode ser mais, pode ser menos. YouTube Shorts é isso, é você conseguir o maior tempo possível de retenção. E aqui embaixo, as pessoas que vão parar para ver, com o tempo o YouTube vai entendendo quem é teu público e vai entregar para o público certo. E aí esses dois aqui juntos fazem seu short viralizar. Então mostrando aqui para vocês que essa edição aqui é uma edição simples, mas ajuda muito a aumentar a retenção dos seus vídeos. E tendo a possibilidade de fazer eles viralizarem com o tempo. Bom, sem enrolação, eu já tô aqui com o CapCut aberto. É o editor de vídeo que eu utilizo para fazer todos os meus vídeos atualmente nos canais Dark, até mesmo para esse canal, e já tá aqui o meu áudio. Esse áudio aqui é um áudio que eu narrei de uma história e eu vou estar postando esse vídeo short aqui nesse canal, então você vai poder acompanhar com o tempo o desempenho deste vídeo. Claro que viralizar um vídeo também vai muito da persistência, já que o algoritmo do YouTube sempre está testando vídeos aleatórios do seu canal e ver qual que consegue entregar mais para o público, né? Então é algo que vai te ajudar essa edição aqui que eu vou estar te mostrando. Eu simplesmente escrevi um roteiro e pedi para o ChatGPT deixar o meu roteiro mais fluido. E depois disso eu apenas li o roteiro que eu já tinha feito aqui. Nesse caso aqui a gente vai estar contando a história do programa do Shark Tank. A gente vai fazer um vídeo short disso daqui. E aí você pode ler, se você quiser, ou você pode utilizar alguma inteligência artificial. Nesse caso aqui, a maioria, 99% dos criadores de conteúdo de canais Dark utilizam o CapCut. Se você clicar aqui nessa parte aqui, ele vai abrir aqui essa janela. E aqui nessa janela a gente tem os narradores. E você pode colocar aqui o seu texto e ele vai narrar para você. E olha só a qualidade dessas vozes. Hi there. Feel free to enter your text. Hi there. Feel free to enter your... Hi there. Feel free to enter your text. Então você pode ver que são vozes bem conhecidas. Tem uma aqui que é do Adam. Hi there. Feel free to enter your text. É uma voz muito conhecida em canais Darks. Todas as vozes aqui são vozes conhecidas. Provavelmente você já deve ter visto alguma dessas vozes aqui. São vozes bem famosas em canais Darks, porque a qualidade delas são muito boas, deixa muito nítido e fluídas. Então aqui eu tenho aqui o meu áudio, beleza? E agora eu preciso adicionar as imagens e eu preciso também adicionar aqui uma parte de vídeo. Aqui no CapCut eu já vou colocar aqui para 9:16, que é a proporção do short. E fica uma dica para você. Quando você fazer um vídeo, seja vídeo longo ou vídeo curto, sempre corte as partes onde você não fala nada, você fica tipo, esse tipo de coisa. Você não precisa deixar no seu vídeo, corta. E aí ele fica com uma narração mais fluida e mais rápida para quem vai estar ouvindo o seu vídeo. Então eu criei aqui uma pasta chamada Edição Shorts, onde eu vou colocar aqui as imagens, a música, os sons que eu vou estar utilizando e também os vídeos que eu vou estar baixando. No final, eu vou disponibilizar essa pasta aqui com alguns sons, com algumas músicas, com alguns vídeos, algumas imagens que eu utilizo para vocês estarem utilizando. Eu ainda não sei onde vou disponibilizar, mas o link vai estar na descrição do vídeo. E para fazer o download desses vídeos que a gente vai estar procurando, eu utilizo o 4K Video Download. Esse aqui é o melhor programa que existe para você baixar vídeos de qualquer plataforma. Ele é bem barato, acessível, você pode baixar vídeos infinitos depois que você adquire ele, mas você também pode utilizar gratuitamente até 10 downloads por dia. É uma ferramenta muito útil e eu utilizo essa ferramenta aqui já faz mais de 2 anos, vale muito a pena. Então tá aqui o vídeo, é onde inspirou para mim fazer esse short aqui. Esse cara que deu a volta por cima que foi aqui nesse programa. A gente vai copiar aqui a URL e só fazer isso, ó. Colou. Ele automaticamente vai começar a estar baixando aqui. E aqui embaixo tem um contador de diários de downloads que você pode estar fazendo. Como vocês podem ver, é super rápido ele estar baixando. E a vantagem é que você não precisa entrar em nenhum site que possa ter algum tipo de vírus malicioso. Bom, terminei aqui de baixar as imagens que a gente vai estar utilizando, os vídeos que a gente vai estar utilizando. Utilizei aqui o 4K Video Download para estar baixando os vídeos. Então, como vocês podem ver, tá bem seco, não tem nada aqui demais chamando a atenção. E para muitas pessoas
pode se tornar um vídeo chato. Então a gente vai tentar deixar o nosso vídeo mais dinâmico, adicionando aqui uma edição meio sutil, mas sem perder tanto aqui a essência de fazer a pessoa focar na história. O mais importante aqui é a história. Depois da história, a gente faz uma edição sutil para conseguir prender mais ainda o espectador, dando uma retenção maior no nosso vídeo. Então o que eu gosto de fazer bastante aqui, agora nesse momento que a gente já colocou aqui as imagens, eu peguei no próprio Google mesmo e o resto foi tudo no YouTube cortando aqui, sincronizando com o que a gente está falando, é adicionar aqui embaixo uma música e depois adicionar aqui sons para dar gatilhos mentais durante nossas transições. Então o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou colocar aqui uma música. Então, eu coloquei aqui uma música que eu gosto bastante de estar utilizando em alguns vídeos e já vai dar um tom aqui um pouquinho diferente. Eu gosto de clicar aqui nela e colocar aqui o volume menos 20. E aí a pessoa que vai estar assistindo o seu vídeo vai conseguir ouvir tranquilamente a música e também ouvir o áudio. Se ficar muito baixo a sua voz, você pode aumentar a sua voz clicando aqui, aumentando, ou você pode abaixar um pouquinho mais o som da música. E aí fica aquela música bem de fundo mesmo, sem atrapalhar a narração do vídeo. Então aqui já consegui nivelar a música e o áudio, eu aumentei um pouquinho aqui o áudio e abaixei um pouquinho a música. Vim menos 23 e aqui tá com 3. Depende muito do tom da sua voz e também do microfone que você está utilizando, mas vai testando e deixando aqui nivelado esses dois. Agora, o que a gente vai fazer aqui vai ser dar um gatilho no início que a pessoa começar a ver esse vídeo. Eu gosto de utilizar o gatilho da notificação do Discord, porque isso também acaba engajando nos comentários. Às vezes a pessoa vai comentar, poxa, parei pra ver porque achei que era o Discord no final do vídeo. Isso acaba ajudando o seu vídeo. E aí ficaria mais ou menos assim. Depois de ser recrutado, já começa com o barulho do Discord. Você também pode utilizar o barulho da lâmpada com uma seta. Funciona muito bem. A gente clica aqui em Sticks e procura aqui, por exemplo, uma seta. Essa seta aqui, ó, e você pode clicar aqui em salvar. A gente clica nela, dá uma expandida aqui, coloca até a parte que ele aparece e coloca mais ou menos assim. E aí, no caso da seta, seria mais interessante a ideia da lâmpada, que é esse som aqui, do que o Discord. Ele fica desse jeito. Depois de ser recusado no programa, dá uma chamada de atenção, só que a gente precisa colocar essa seta, né, de uma maneira aqui mais correta. Depois de usado, aí faz ela sair na hora que ele sai. Então aqui a gente já tem meio que um gatilho para tentar prender um pouco a atenção da pessoa. E agora a gente vai trabalhar aqui nas transições e na animação das imagens que a gente colocou. Então aqui no início, onde eu já faço uma transição apresentando, nesse caso aqui, o cara, né, que é o Jamie aqui, que é o dono da ideia onde ele foi apresentar ali no programa do Shark Tank, eu vou pegar aqui uma transição que eu gosto bastante de utilizar aqui no início, que é essa transição aqui de corte de quadrinhos. Você vem aqui, puxa ela, da sua ideia. E aí dá esse corte aqui. Só que a gente precisa colocar um som ainda, né? Então eu acabo adicionando aqui esse aqui de papel rasgando. Você vem aqui, ó, tira essa partezinha aqui que tá atrapalhando. Você pode segurar Ctrl e com o scroll do mouse você pode aumentar ou diminuir ali no tempo. E aí fica com esse efeito aqui, olha que interessante. Sua ideia. Jamie, o criador da já ficou um tom mais diferente, né? Então assim, o que eu vou fazer agora aqui? Nessas outras partes aqui, eu vou adicionar umas transições comuns e algumas outras eu vou adicionar novamente um efeito parecido. Por exemplo, aqui a gente vai mostrar o produto, eu vou colocar aqui o barulho do clique do mouse, aqui ó, som de efeito de clique do mouse e adicionar uma transição em cima. Mas hoje, ó, como vocês podem ver, só tem aqui um clique, a gente vem aqui em transição e coloca aqui a transição de impacto. A gente colocar ela aqui, alinhar aqui certinho, olha como é que fica, promissor. Mas hoje ele casa basicamente com a transição que a gente colocou. E as outras partes aqui a gente também pode adicionar algumas transições, como esse aqui de aproximar e esse aqui de rabisco que eu também gosto de utilizar bastante. Então a nossa introdução já está ficando dessa maneira. Depois de ser recusado no programa Shark Tank, ele não desistiu da sua ideia. Jamie é o criador da campainha com câmera integrada ao celular, algo que na época parecia um pouco estranho e pouco promissor, mas hoje, como vocês podem ver, já tá ficando mais interessante. Então agora daqui por diante eu vou fazer literalmente a mesma coisa. E quando a gente chegar na parte da imagem, eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer para estar adicionando um efeito nela. Por exemplo, aqui nessa parte aqui, ó, é uma parte onde só tem uma imagem parada. E a gente precisa dar uma animada nela. Bom, nessa parte aqui do efeito de transição, tem um outro efeito que eu gosto também de estar fazendo aqui, que é do papel virando. Então eu tenho aqui o som de um papel virando, que eu baixei mesmo, e ele casa muito bem aqui com essa transição de papel virando. E 2 anos, ó, ao ano, e 2 anos, podem ver que fica bem legal aqui. Então aqui por diante agora tem essa imagem aqui e essa outra imagem aqui. Quando eu coloquei a imagem,
ela era menor do que a gente precisa. Então eu cliquei na imagem e estiquei essa imagem. E agora a gente vai fazer uma animação aqui nela para dar um efeito de movimento nela, para não deixar uma imagem parada estática aqui. Então a gente vai pegar aqui, por exemplo, essa parte aqui, eu vou simplesmente clicar aqui em posição, ele vai gerar aqui um keyframe e a gente vai puxar para cá, para onde a gente quer que seja exibido. E automaticamente ele vai trazer aqui um outro keyframe. E aí, vocês podem ver que ele vai de um lado agora para o outro. Chamado Richard Branson. E aí, quando ele troca para cá, eu vou novamente adicionar um novo keyframe. Só que esse aqui eu vou fazer diferente. Como a gente fez ali de lado, esse aqui eu vou fazer de zoom. Eu clico aqui para adicionar uma nova chave aqui de keyframe. E agora eu aumento aqui. E aí você pode aumentar o tanto que você quiser. Aqui já tá bom. E aí vocês podem ver que ele dá esse efeito de zoom e não fica aquela imagem parada. E aqui na frente eu tenho mais algumas imagens que eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui com essas duas imagens. Tanto o efeito de lateral, também como o efeito de zoom. E vocês vão ver como é que vai ficar. Bom, nesse momento eu já terminei aqui de adicionar todas as transições, como eu falei para vocês, e também animar aqui as imagens. A gente animou aqui essa imagem que eu mostrei para vocês, e aqui eu fiz exatamente a mesma coisa, na parte onde o dono da Amazon aparece. Deixa eu só mutar aqui, senão vai ficar toda hora saindo minha voz ali do vídeo. Então, agora a gente tem esse movimento de lado dele, né, mostrando ali o logo da Amazon, e aqui de frente. E depois já tem ali mais uma transição, ele volta. Aqui tem um efeito do clique. Eu mostrei para vocês como a gente faz, né? Com o som aqui embaixo do efeito que a gente quer, mais a transição que dá esse tipo de efeito. E aí tem mais uma imagem, onde eu fiz novamente aquele efeito de zoom, onde você clica aqui e faz a escala, como eu mostrei para vocês, e finaliza ali com apenas mais um vídeo somente para ilustrar. E agora a gente vai adicionar alguns efeitos interessantes aqui. O primeiro que eu vou fazer aqui vai ser tirar esse excesso da música. A gente clica aqui para estar cortando, dividir e tira tudo o resto e você apaga. Então, a gente não precisa daquela parte. Primeira coisa que eu vou fazer aqui já vai ser adicionar a legenda, porque a legenda já vai dar um destaque maior no nosso vídeo e isso aumenta muito a retenção de quem está vendo o seu vídeo short. Então, basta clicar aqui em legendas, daqui a gente pode estar escolhendo o tipo de legenda que você quer estar utilizando. Eu gosto de utilizar bastante o tipo de palavra. Como que é aplicativo atualizando, você sempre vai estar encontrando legendas diferentes e novas aqui. Só sinto falta aqui mesmo de ter um botãozinho aqui de você clicar em favorito e salvar, para não ficar procurando toda hora a mesma legenda que você quer estar utilizando. Bom, tem uma legenda que eu estava procurando que não encontrei, então eu vou utilizar essa daqui, que aparece uma palavra de cada vez. Você vai clicar aqui em gerar legenda, ele vai gerar toda a legenda para você. Gerou aqui rapidinho. A gente pode trocar a cor. Eu indico uma cor amarela aqui, mais ou menos, um vermelho, que é algo que chama mais atenção do que o verde, mas o amarelo eu acho que é melhor que o vermelho porque ele fica mais legível. Então eu vou deixar essa cor aqui, e aí eu deixar aqui mais ou menos aqui assim no meio. E vamos ver como é que tá ficando. Depois de ser recusado no programa Shark Tank, ele não desistiu da sua ideia. Jamie, o criador da campainha, como vocês podem ver, tá ficando mais interessante, vai prender mais atenção de quem tá vendo. Se a IA gerar errado a sua legenda, você pode clicar aqui em cima onde foi gerado errado e está corrigindo aqui em cima, nesse campo aqui, onde você pode estar corrigindo. Então você pode estar revisando tudo aqui, ver se está tudo certinho, ver se não gerou nada errado aqui. Agora a gente vai adicionar alguns efeitos aqui para deixar um pouco mais interessante. Tem uma parte aqui onde eu falo sobre o valor e que ele gostaria de estar recebendo no programa, no caso a proposta dele, que é de $700 mil. E aí eu vou fazer um efeito aqui do valor, um efeito de luz, alguma coisa assim do tipo, para chamar mais atenção também. Então aqui, $700 mil é onde eu falo sobre esse caso. Então eu vou pegar aqui, vou clicar aqui em texto, vou clicar aqui, adicionar aqui em cima, vou digitar aqui 700, aqui eu vou mudar a fonte, vou clicar aqui agora em efeitos, para ele, e a fonte eu coloquei aqui integral, aqui em efeitos eu vou escolher um aqui para deixar um pouquinho mais bonito, né, o nosso número. Nesse caso aqui, quando a gente está falando de dinheiro, eu vou deixar verde, vai ficar assim, certo? E aí, nesse caso aqui, a gente vai fazer um efeito aqui de animação. É quando a gente falar esse valor aqui, Nenhum deles quiseram investir 700. E agora, quando a gente clica aqui em cima, você vem aqui em cima em animação, você consegue adicionar um efeito de entrada. Deixa eu só mutar aqui, né, para não ficar repetindo toda hora minha voz ali. Então, tem vários efeitos que você pode estar colocando aqui de entrada para deixar um pouco mais bonito. Nesse caso aqui, eu quero algum efeito que ele apareça de baixo para cima, que seria esse aqui, aparecer. E aí vai acontecer isso aqui, quando chegar nessa parte. Simplesmente ele sobe, 700 mil. Aí, o que eu posso fazer agora? Adicionar um som aqui embaixo de dinheiro, né, som de caixa, alguma coisa assim do tipo.
e algum efeito na tela também de dinheiro para fazer essa ilustração. Então tá aqui um som de dinheiro, e aí a gente vai ter esse efeito aqui quando aparecer. É aqui que eu preciso fazer agora alguma coisa, algum filtro, algo que dê uma chamada de atenção na hora que subir esse valor aqui. Bom, então aqui nessa parte vou adicionar dois efeitos. O primeiro vai ser esse efeito borrado, que ele dá essas linhas aqui na lateral. Eu peguei aqui um fundo verde. Aí aqui nesse fundo verde vou dividir ele de acordo com o barulho ali embaixo. E vai ser ele aparecer em poucos segundos. E eu vou deixar também a transparência dele mais baixo, no caso a opacidade. A gente clica aqui na imagem, aí vem aqui em básico, a gente clica aqui ó, em opacidade e você pode dar uma diminuída. Aí eu clico aqui em Ctrl C, Ctrl V, copio e colo e vejo como é que ficou. $700 mil, que não ficou muito bom, então vamos dar uma diminuída aqui no tempo, ver se ele fica um pouco mais ok. E diminuir um pouco a transparência aqui também, a opacidade. Vou deixar em 10%. Eles quiseram investir $700 mil, que era o que Jamie buscava. Um dos investidores. E aí ficou com esse efeito aqui. $700 mil. E aí eu vou replicar esse mesmo efeito aqui aonde a gente fala o quanto que ele foi vendido depois e também no aporte. Vou replicar esse mesmo efeito aonde eu cito outros valores aqui também. Então aqui nessa outra parte onde ele recebe um aporte, ficou desse jeito, semelhante ao que a gente tinha feito ali. São de $28 milhões. E um pouco mais aqui na frente, aonde eu falo um outro valor que ele vendeu à empresa, eu faço exatamente o mesmo efeito, quando eu falo o valor que ele vendeu à empresa. Então aqui a gente adiciona os mesmos 3 efeitos em 3 lugares diferentes do nosso vídeo, porque faz sentido nesse caso repetir já que são valores. A gente pode clicar aqui em efeitos, aqui no CapCut, e adicionar diversos efeitos nessas partes aqui. Por exemplo, aqui no início, depois de ser onde a gente está começando o vídeo, eu posso também clicar aqui em animação e começar já com algum efeito quando a pessoa começar a ver o nosso vídeo. Ó, olha como ficou interessante. Deixa eu só tirar aqui o áudio. Já temos agora um efeito quando começa a ver o nosso vídeo. E aí aqui nessa parte eu posso adicionar outros efeitos. Tem um efeito aqui que é bem interessante, que é esse daqui, ó. Eu posso simplesmente vir aqui e arrastar. Em vez de estar esse efeito aqui, ó, somente a transição, agora eu posso adicionar esse efeito aqui. E vai ficar desse jeito nosso vídeo, ó. Um pouco mais dinâmico. E aqui no CapCut também tem os populares que você pode estar utilizando, que é bem utilizado pela galera. E você vai adicionando aqui. Normalmente eu não adiciono muitos efeitos, né? Esses efeitos visuais. Mas eles ficam bem interessantes se você souber utilizar da maneira correta. Por exemplo, esse daqui, ó, esse flash aqui é bem interessante. Então, para tentar adicionar ele aqui, vamos ver como é que fica. Essa parte aqui que a gente adicionou esse efeito aqui ficou meio estranho. Talvez se fosse um outro tipo de conteúdo, ó, ele dá esses, né? Esses brilhos assim, ficou meio estranho. Talvez se fosse um outro tipo de vídeo, de gameplay, uma coisa assim, fizesse mais sentido. Ou se fosse um vídeo, se a gente estivesse aparecendo também. Mas nesse caso aqui, só tô narrando mesmo. Vou ver alguns efeitos aqui que a gente pode estar adicionando aqui no nosso vídeo e vou mostrar pra vocês quais foram que eu escolhi. Então aqui, ó, eu adicionei esse efeito aqui de celular, nitidez de telefone, que ele coloca aqui um celular rodando e ficou dessa maneira aqui, ó. Poderia ver quem estava na porta e até mesmo liberar a entrada, ou até mesmo poderia chamar a polícia se fosse caso de invasão. Esse aqui não ficou legal, vou tirar. Mas o celular aqui ficou até que bacana. Então assim, meio que já tá pronto aqui o nosso vídeo, comparando o que a gente tinha antes, já tá muito melhor. É uma edição simples, mas sutil, que consegue melhorar e fazer você ter uma maior retenção. É essa edição que eu faço na maioria dos meus vídeos. Eu consigo ter uma retenção de 80% em vídeos de mais de 1 minuto. Tem um vídeo de quase 2 minutos, igual a esse vídeo aqui, e ele pegou 2,4 milhões de visualização, utilizando exatamente essa mesma edição aqui. E agora aqui no final do vídeo, vou deixar para vocês aí como é que ficou o antes e o depois. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Lembrando que também já tem alguns vídeos aqui sobre o YouTube. É quase que um curso gratuito completo para você que está começando ou está tendo dificuldades ou está querendo crescer o seu canal ou iniciar um novo projeto. Muito obrigado e até a próxima. Depois de ser recusado no programa Shark Tank, ele não desistiu da sua ideia. Jamie é o criador da campainha com câmera integrada ao celular, algo que na época parecia um pouco estranho e pouco promissor, mas hoje em dia é super comum você ver esse tipo de câmera em todos os lugares. E pelo aplicativo, o usuário poderia ver quem estava na porta e até mesmo liberar a entrada,